É uma alegria para nós estarmos aqui nessa série que tem que responder essa pergunta tão importante na nossa vida. A minha família vai morar no céu comigo? Não é? Mas antes de falar um pouco mais sobre essa série, eu quero primeiro dar parabéns a todos os pais pelo Dia dos Pais. Vamos aplaudir a todos os pais que estão presentes aqui. Pode ser mais forte, né? Porque os pais merecem. Você que é papai, de coração, quando Jesus quis nos ensinar sobre quem era Deus, sobre como nós devemos comunicar com Deus, para demonstrar o Deus de amor que temos, o Deus protetor que temos, o Deus provedor que temos. Jesus não nos ensinou a orar, pastor nosso que estás no céu. Ele não nos ensinou a orar, bispo ou apóstolo nosso que estás no céu. Ele nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu. Porque você, papai, você é escolhido para ser o maior representante de Deus para a sua casa, para a sua família. Toda noção de amor, cuidado, carinho, proteção, provisão que os filhos recebem deve vir dos pais. Por isso você, papai, está de parabéns por ter recebido de Deus a confiança de receber o mesmo título que ele tem, o título de pai. Parabéns, que Deus abençoe você. Vamos aplaudir mais uma vez a esses papais. E você que é pai, que está conosco aqui presencialmente ou aí online, põe a mão assim sobre o seu coração. Eu quero orar por você e nós juntos aqui como família vamos orar por todos os pais. Senhor, nós oramos por todos estes pais que estão ouvindo essa oração agora. E nós te pedimos a bênção do Senhor sobre eles. Ajuda-os a ser aquilo que o Senhor planejou para que eles fossem. Pais cheios do teu amor, pais cheios do teu coração, que investem tempo nos seus filhos. E eu quero profetizar que o melhor tempo da paternidade deles ainda está começando. Que eles serão pais que refletem quem o Senhor é, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom, nesse mês nós estamos nessa série com esse título, Minha Família vai morar no céu comigo? E na semana passada nós respondemos muitas perguntas bem teológicas, né? Aqui, mas hoje eu quero que você prepare seu coração, principalmente você que é casado, mas você que não é casado vai casar, vai ou não vai? Os casados aí, solteiros, não sabem o que espera por eles, é ou não é verdade? Então, hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus ministrada por uma das pessoas que eu mais amo e admiro nesse mundo, que eu conheço a vida com Deus que ela tem, o quanto ela ama Jesus, a minha amada esposa Aline. A gente fica doce só de chegar perto dela, né? Ela é um doce mesmo. Nós abençoamos a vida da Aline, Senhor. Nós pedimos que ela seja esse canal limpo para trazer a tua palavra, manifestar a tua vontade em nossas vidas para a tua glória. Amém, amém, amém. Olá, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês nesse dia. E como o pastor Gilson disse, nós começamos uma série semana passada. Minha família vai morar no céu comigo? E o pastor Gilson, ele fez algumas perguntas com respostas. E foi tão importante. Foi tão importante para a gente, não é verdade? E eu queria fazer tipo um resumo bem rapidinho de algumas perguntas com respostas que ele disse na semana passada. Na eternidade, haverá memória da nossa vida? Sim, nós vimos que sim. Nós nos lembraremos dessa vida terrena lá na eternidade.
nós também vimos que na eternidade haverá identidade, ou seja, nós saberemos com quem estaremos na eternidade. E isso nos faz pensar muito sobre as pessoas que nós amamos, não é verdade? Sobre a nossa família, sobre as pessoas que a gente ama, porque a gente quer passar uma eternidade com elas, né? Essa vida que passa tão rápido, tão rápido. A eternidade um dia nos espera. A gente só não sabe quando a gente vai para lá, mas ela nos espera. Uma outra pergunta também que o pastor Gilson disse, né? É vontade de Deus salvar a minha família? Sim, é vontade de Deus salvar a sua família. E ele leu muitos versículos bíblicos que prova isso, que é vontade de Deus salvar a sua família. Há um plano de Deus para salvar a sua família? Sim, há um plano de Deus. E se nós aprendemos como operar com o plano de Deus, nossa família vai morar no céu comigo. Amém? Há um plano de Deus em te usar para salvar a sua família? Sim. Há um plano de Deus para Ele te usar. E nós vimos que a estratégia de Deus nem sempre, quase nunca vai ser você pregando ou falando para a sua família. Deus, Ele nos deu estratégias. E hoje, como salvar a minha família vai morar no céu comigo, parte 2, nós vamos aprender um pouco dessas estratégias, amém? E o primeiro título que nós vamos falar é Como ganhar o seu marido para Jesus. As esposas aí, dá um glória a Deus. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, do 1 ao 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. É tão interessante, é muito interessante, como a Bíblia coloca essa frase, essa primeira frase. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. É muito interessante como a Bíblia coloca essa frase, porque isso pode se aplicar para um marido que nunca converteu, que nunca aceitou Jesus, e por isso ele não obedece à palavra. Mas isso também ela se aplica para aquele marido que já se converteu e ele ainda não obedece à palavra. Aqui a Bíblia está dizendo que ele será ganho com a sua conduta de esposa. Olha que estratégia mais linda de Deus para nós, mulheres casadas. E no verso 2, fala assim, ó, ao observar o vosso honesto. Repete comigo, mulheres, honesto.
honesto comportamento cheio de temor. O temor a Deus é algo muito profundo. E aqui está falando que essa mulher, ela precisa ter um comportamento honesto. Sabe aquele comportamento honesto no dia a dia? Aquela mulher que não mente. Aquela mulher que não faz nada escondido do marido. Como se diz o ditado, é um livro aberto, todo mundo pode ler. Então a Bíblia está dizendo que o seu comportamento honesto vai levar Jesus para o seu marido. E o temor a Deus, ele é algo que nós precisamos ter. A Bíblia diz que o temor a Deus faz com que os homens se afastem do mal. Então, o temor a Deus, ele é muito mais que um respeito. Ele é muito mais que um medo. Sabe, você ter um temor a Deus é você ter aquele medo de não quebrar os princípios que Deus estabeleceu para nós. Quantos aqui estão me entendendo? No verso 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Gente, é lógico que esse versículo aqui não está falando que a esposa não deve se arrumar. Pelo contrário, a esposa, a mulher, ela deve sim se arrumar, ficar cheirosa, vestir uma roupa bonita, usar joias, usar perfume. Isso tudo é muito bom. Nenhum marido quer chegar em casa e encontrar a sua esposa fedorenta. Quer, homens? Suja. Aquele marido que chega em casa e pergunta para a esposa se ela lavou o cabelo dela com shampoo de laranja, porque está só o bagaço, misericórdia, né? Nenhum marido quer isso. Nenhum marido quer encontrar a sua esposa com a camisa do deputado, estampada. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a melhorar. O texto está dizendo que a sua beleza, a principal beleza, não é o exterior, mas a verdadeira beleza que vai atrair seu marido é uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Ai, como é bom chegar perto de pessoas que têm um espírito tranquilo. A gente parece que, por mais que você esteja agitado, você chega perto de pessoas, não sei se vocês já tiveram essa experiência, onde você fica mansa, fica tranquilo, você recebe uma paz entra, te contagia, só de estar perto dessas pessoas. Então aqui a Bíblia está falando, a Bíblia está nos dando estratégias de que a sua beleza principal, mulher, é essa beleza interior. É de ter um espírito manso e tranquilo. Aquela esposa que fala com doçura. Aquela mulher que ensina os filhos com doçura. Nenhum marido quer uma mulher que briguenta, que murmura o tempo inteiro, que fala mal o tempo inteiro, a famosa esposa goteira. Ninguém quer uma esposa goteira. Mas não é o caso de ninguém aqui, viu, gente? Não é o caso de ninguém aqui. Não é o caso de ninguém aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Então, é aquela esposa que fala com doçura nos lábios, sabe? Você é essa mulher por identidade. Essa foi a identidade que Deus te deu. E foi feita uma pesquisa com os homens. E foi perguntado para esses homens o que eles mais queriam ter no casamento. Para ter um casamento bem-sucedido, um casamento feliz. Foi feita uma pesquisa. E a maioria desses homens,
eles responderam que o que mais eles queriam ter no casamento, sabe o que era? Respeito. Não foi sexo. Sexo foi o segundo. Mas o primeiro foi respeito. Como o homem gosta de ser respeitado. Amém, homens? E isso inclui em qualquer idade. Seja um homem casado, um homem solteiro, um adolescente. Homem gosta e precisa ser respeitado. Sabe, às vezes aquela mulher, que não é o caso de ninguém aqui, que chega e começa a dar ordem aos homens. Olha, porque você tem que fazer isso. Porque você vai fazer isso. Começa a dar ordem a homens. Homens não gostam disso. A maneira de Deus, o jeito que Deus fez o homem para liderar. O homem é o cabeça da mulher. Então, a forma mais linda, quando nós entendemos isso e operamos através disso, isso é tão lindo. O agir de Deus vem. Sabe, quando você pergunta assim para o seu marido, sabe o que é? É assim, amor, eu estava pensando em fazer isso, mas aqui, só se você concordar. Você já derrete o coração do seu marido. Já derrete o coração do homem, porque em outras palavras, você está falando assim com ele, olha, quem manda aqui é você é o meu pastor, você é o meu discipulador. Então, é você quem manda. Isso derrete o coração de um homem. Amém? Seja ganho sem palavra alguma. Olha aqui, ó. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavras. Repete comigo assim, ó, sem palavras. Mas acontece que existem algumas mulheres, não é o caso de ninguém aqui, que confunde o S por C e acha que é 100 palavras todo dia, toda hora, a todo minuto. É no silêncio. É no silêncio que nós conquistamos o nosso marido para Jesus. E aí, quando você fica calada, confia em Deus, tem um comportamento honesto e é cheia de fé, não tem jeito. Seu marido vai ser ganho e vai obedecer à palavra de Deus. E ele vai morar no céu com você. Eu quero te contar uma história muito engraçada. Um pouco engraçada. Tinha uma mulher que ela congregava em uma igreja. E o pastor e a família do pastor conhecia essa irmã. E essa irmã era uma irmã muito preciosa. Estava na congregação há muito tempo e tudo. E aí essa irmã virava assim, quase sempre que tinha as reuniões, ela chegava para o pastor e falava assim, ô pastor, ora para minha família, para o meu marido aceitar Jesus, obedecer a palavra. E aí o pastor já conhecia aquela irmã, orava, e aí ele checava algumas coisas. Ele falava assim com ela, irmã, como é que está seu comportamento? A irmã está andando em honestidade, a irmã está se arrumando, e tudo aquela irmã, pastor, está tudo bem, está tudo bem. Só que o pastor conhecia aquela irmã. E sabia que ela gostava muito de falar. Pregar para o marido, pregar e pregar. Aí o pastor teve uma ideia super mega top. Virou para ela e falou assim, olha irmã, é o seguinte. Nós vamos orar aqui por esse litro de água. Ele colocou a água, 1 litro de água na garrafa. E orou pelaquela água, consagrou aquela água e falou assim, olha, nós vamos fazer um negócio. Toda vida que você estiver em casa e ver o carro do seu marido chegando, você vai pegar aquela água, você vai encher a sua boca de água, você não vai poder engolir e nem cuspir. Aí a irmã vai chegar na porta de casa, vai abraçar o marido, vai dar um cheiro nele, mas a irmã vai ficar calada. Amém, irmã? Amém. A irmã fez isso e em pouco tempo o marido dela converteu e aceitou Jesus. Glória a Deus. No final dessa reunião, eu tenho bastante litro de água ali para as irmãs que quiserem. Eu vou distribuir aí muito litro d'água. Gente, sabe o que acontece? No primeiro culto, das 5, umas irmãs veio pedir água para mim.
Falou, pastora, me dá 1 litro d'água. Eu, irmã, é brincadeira. Amém, mulheres? Agora nós vamos falar como ganhar sua esposa para Jesus. Aleluia. Em 1 Pedro, nesse mesmo capítulo que a gente está lá no 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. A Bíblia nos mostra que o marido deve tratar a sua esposa com delicadeza e amor, porque nós somos a parte mais frágil. Deixa eu te falar uma coisa, é comprovado cientificamente que homens têm mais músculo do que nós mulheres. Então eles são mais fortes. Homem só não é forte para dor, porque se dependesse do homem para gerar filhos, a humanidade estaria em extinção. Homem só não é. Mas os homens são mais fortes do que nós mulheres. Homens também são mais fortes emocionalmente. Deixa eu te falar, emocionalmente nós mulheres somos mais sensíveis. E quando o marido age dessa forma, tratando a mulher com delicadeza, com doçura, sabendo que ela é a parte mais frágil, isso atrai a bênção de Deus para sua casa. Tem muitos homens, tem muitos maridos que não entendem porque a sua vida não prospera. Porque parece que ele ora e o céu é de bronze, parece que Deus não o ouve. Parece que ele não é próspero, e essa prosperidade, quando eu falo, eu não estou falando somente em uma prosperidade financeira, mas em uma prosperidade no geral, e não ter falta de nada. Os homens não entendem porque tudo dá errado na sua vida. Sabe por quê? Porque talvez as suas orações estão interrompidas porque você não tem tratado a sua esposa da forma que Cristo quer que você trate. Vamos ler Efésios 5, a partir do versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. A Bíblia fala que é para a esposa ser submissa ao marido como a igreja é com Cristo. Mas a igreja falha toda hora. E mesmo a igreja falhando toda hora com Cristo, Cristo ama, Cristo lava, Cristo dedica tempo, não é verdade? Mas a gente pode ver que Cristo nunca muda. Por mais que a igreja fale, Cristo nunca muda. Como nós cantamos aqui, o nosso Deus, Ele é imutável. Imutável. E como Cristo nunca falha, e para o marido amar, e fala para o marido amar a sua esposa. Muitas das vezes o marido chega para a esposa, né, com um discurso tão bonito e fala assim: "Oh, meu amor, estou disposto a morrer por você". Aí a esposa vira e fala assim: "Não, meu amor, eu não quero que você morra por mim, eu só quero que você me ajude a lavar vasilha". Você precisa dedicar
tempo para a sua esposa. Amém? A Bíblia, então, ela dá o exemplo de como Cristo amou a sua igreja. Ele fala que Cristo ama a igreja através de suas palavras. A igreja, ela é transformada através de quê, gente? Da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que Ele nos transforma, que Ele transforma a igreja em uma igreja sem mancha, sem ruga e sem defeito. Porque nós somos transformados com a lavagem da palavra, não é verdade? E marido, é para você amar sua esposa desse mesmo jeito. Para você tirar tempo com ela, com muitas palavras. Sabe, essa é uma estratégia do Senhor. Quando você começa a conversar com a sua esposa, isso traz transformação. Você começa a transformar ela do jeito que você quer. Quando eu vejo homens reclamando da sua esposa, minha esposa é isso, irmão, me desculpe, mas é culpa sua. Uma mulher que é amada é uma mulher feliz. Então, você precisa tirar tempo com a sua esposa de muitas conversas. Eu preciso tanto ser transformada, mas eu já fui transformada em muitas áreas da minha vida por causa do meu marido. Porque ele sempre me chama para conversar. Ele me conhece só de olhar. Quando ele me olha e vê que eu não estou bem, ele senta aqui, vamos conversar. E nessas conversas ele me transforma, ele me dá direção. Ele me faz enxergar os meus erros, ele me faz mudar em muitas coisas. Porque o meu marido, eu tenho certeza de que ele vai me apresentar o meu Deus, sem mancha, sem ruga e sem defeito. Então, marido, essa é uma estratégia para você ganhar a sua esposa. Dedique tempo, trate ela com honra, com delicadeza e transforme a sua esposa com suas palavras. Com suas palavras, encorajando, afirmando. Às vezes, infelizmente, tem muitos maridos que ficam comparando, né? Pega aquela revista daquela mulher toda bonita, com Photoshop, com roupa e tudo, e fica assim, ai meu Deus, como eu queria que a minha mulher fosse assim. Irmãos, é só você investir nela. Investe tempo, investe dinheiro. Faz piques de vez em quando, fala assim, meu amor, é para você ir fazer sua unha. É para você arrumar seus cabelos, abandonar o shampoo de laranja. Sabia que o meu marido faz isso comigo? Nem ele me dá uma quantia e fala assim, é seu, para você gastar com você. Mas aí você pode falar, pastora, eu não tenho dinheiro, a minha vida é difícil. Tá bom. Investe seu tempo. Ame ela. Que você vai ter uma mulher feliz. Serva do Senhor. Cheia de fé na sua casa. Amém? Terceiro ponto. Libere a sua fé pela salvação de toda a sua família. Nós precisamos praticar todos os princípios, sim. Nós precisamos praticar todos os princípios que o Senhor nos deu. Mas nós precisamos também liberar a palavra de fé. Liberar fé pela nossa boca. A fé, ela é liberada quando você declara, sabe? Quando tudo está atribulado, quando você não está tendo esperança, quando tudo está difícil, mas você não amaldiçoa. Você não joga palavras ao vento. Você não se amaldiçoa. Lá em Marcos
11:23, fala assim, ó. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Crer no que você está dizendo vai acontecer. As suas palavras têm poder. E como eu queria que você hoje entendesse isso no seu espírito. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. E quem a bem utiliza, come do seu fruto. A fé é liberada quando você declara. Você terá o que você estiver declarando. O que você anda declarando? Aquilo que você declarar, você vai ter. E nós podemos ver isso em várias histórias da Bíblia, como aquela mulher com fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher, ela sofria durante 12 anos. Você já imaginou você sofrer durante 12 anos? Aquela mulher, com certeza, ela não tinha mais recursos. Aquela mulher, com certeza, ela estava emocionalmente abalada, frágil. Mas é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo ver as palavras que aquela mulher liberava. Aquela mulher, ela falava assim, se eu apenas o tocar. Ela estava declarando, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. E ela tocou. E ela foi curada. Quando ela toca em Jesus, Jesus fala, opa, alguém tocou em mim. E os discípulos, uau, Senhor, como assim? Tem muita gente aqui tocando. De mim saiu virtude. E aquela mulher, ela chega até Jesus e Jesus fala com ela, vai em paz, a tua fé te curou. Não deixe palavras de incredulidade vir sobre você. Palavras de incredulidade prejudicam o agir de Deus na sua vida e na vida da sua família. Você precisa entender que todas as bênçãos que você precisa já foram conquistadas no reino espiritual. Tudo que você e eu precisamos já foi conquistado no reino espiritual. Todas as bênçãos. Mas para isso se materializar no mundo natural, é pela fé. É pela sua boca. Sabe quando você fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você começa a declarar, diariamente, todos os dias. Não importa a situação que encontra a sua casa. Não importa se os seus filhos não estão congregando. Ou o seu marido está distante. Você começa a declarar e praticar. Sabe o que acontece? O milagre vem. O milagre se manifesta. Recuse a falar palavras de incredulidade. Recuse a falar palavras de morte. E nós vemos uma história também muito interessante, que nos ensina muito, que está lá em Lucas, capítulo 1. Do 11 ao 13, vamos lá. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João.
Agora nós vamos lá para o versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acredites nas minhas palavras, a quais o seu tempo se cumprirão. Gente, por muito tempo eu li essa história de Zacarias e de verdade eu achava que Zacarias tinha recebido um castigo por ficar mudo. Mas hoje, entendendo os princípios de fé, eu tenho a plena certeza de que um anjo fez um favor para Zacarias. Gente, você pensa bem comigo, olha para você ver. Zacarias estava lá orando, pedindo a Deus um filho, e orava e orava. E em um determinado momento que ele estava lá no tempo com Deus, um anjo aparece para ele. Gente, não foi qualquer anjo, foi o Gabriel, o top, o anjo mais top. Veio e falou com ele: Zacarias, eu estou aqui para te falar que a sua oração foi respondida. Gente, pelo amor de Deus, fala sério. Se eu estivesse orando, um anjo aparecesse para mim e falasse que a minha oração foi respondida, eu ia desmaiar, eu ia chorar. Zacarias, eu não sei o que ele estava na cabeça. Ele duvidou. Pode eu, com idade, eu, velho desse jeito, estou falando com as minhas palavras. Eu, velho desse jeito, a minha esposa avançada, ter um filho. Gente, e não bastasse o milagre, o anjo veio e ainda deu um nome para o filho dele, que foi João Batista. E Zacarias duvidou. E o anjo, entendendo esses princípios de fé, ele fala assim: eu vou fazer um favor, eu vou deixar esse homem mudo. Porque ele ficando mudo, ele não vai falar palavras de morte. Talvez ele ia ficar falando assim: oh meu Deus, a Isabel tão velha, esse menino vai morrer, ou esse menino vai nascer doente. Alguma coisa ele poderia falar. Ele ficou mudo, sabe por quê? Porque Cristo e aquele anjo sabiam dos princípios de fé. Então eu quero te falar uma coisa. Não fale palavras de incredulidade, porque isso vai prejudicar a sua vida e a da sua família. Libere fé, libere palavras de vida, por mais que você não acredite. O meu marido, ele é um exemplo em muitas áreas da vida, e ele é muito fera nisso. Eu, às vezes, estou em casa cozinhando ou fazendo algumas coisas com as crianças. Ele vem com a mão dele nas minhas costas e começa a liberar a palavra de fé. Eu libero que você é isso, que você é aquilo, que você é isso, que você é aquilo. Aí ele chega para o Estevão: Estevão, você é um profeta, você é cheio de Deus, você é isso. E vai para a Bela e libera, e libera, e libera. Libere fé através das suas palavras. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. A você fechar os seus olhos agora. A Aline falou 3 pontos aqui hoje, né? O primeiro ponto, de como ganhar o seu marido. Eu não vou repetir, mas é a mais pura verdade. Mas o segundo ponto, de como ganhar a sua esposa. Irmãos, uma das coisas que mais me alegraram na minha caminhada com Jesus
foi vencer um instinto que eu tinha de ser duro. Eu era muito duro, mas muito duro. Duro com as pessoas, duro no falar. Por causa da minha criação. Minha família é uma família de militares. Quase todos os meus tios são militares. Meu pai foi militar. Então, aquela coisa de ser duro por natureza. E eu falava isso publicamente na igreja. Olha, essa é a coisa que eu mais tenho que vencer na minha vida. E eu venci. Minha esposa está falando que é verdade. Próxima vez você fala no microfone para todo mundo. Estou brincando. Estou brincando. É não, verdade. estou brincando. Eu venci. E eu não tenho o menor orgulho de um dia ter sido duro. Nunca me gerou um bom fruto. Nunca me gerou um bom fruto. Passou, não sou mais. Mas por que eu estou te falando isso? Por 2 motivos. Primeiro, maridão, se você era duro até ontem, não seja mais não. Não seja mais não. Você sabe, se você tem sido duro, você sabe que depois você fica mal, né? Então não seja duro mais não. Agora tá, pastor, como é que você venceu isso? Bom, de várias formas, pedindo muita ajuda, né? E conversando, pedindo conselho aos meus pastores, orando. Mas por que eu estou te falando isso? Porque esse último princípio, que é declarar com a boca, eu me lembro no discipulado lá com o pastor Eibe, tudo isso aqui que a gente está ensinando vocês, nós aprendemos com pessoas, né? E essa ministração aqui da minha esposa, principalmente, muitas coisas, né, do pastor Eibe, esses princípios de fé. E eu lembro num discipulado com ele, eu falando, pastor, eu preciso vencer essa área aqui. E ele me ensinou algumas coisas. E uma delas foi abrir a boca e declarar. Declarar. Declara que você é o que a Bíblia diz que você é. E como fruto do Espírito, o que eu já sou? Lembra do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Lembra disso? Lembra? Então eu já sou, por causa do fruto do Espírito, amoroso, alegre, manso, longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso, cheio de domínio próprio. Eu já sou. Então declarar e aí agir de acordo. Eu sou cheio da alegria de Deus. Eu comecei a pegar esses textos que dizem isso. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos os seus companheiros. Só que a Bíblia diz também que eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Então tudo que é herança de Jesus também é minha. Então eu também sou ungido com óleo de alegria, mais do que todos os meus companheiros. Então eu quero falar para você, para te dar um testemunho prático de como que eu fui transformado através de crer e declarar. Eu sou cheio da alegria de Deus, sou cheio do amor de Deus. O fruto do Espírito se manifesta em minha vida. Você está entendendo? E declarando sobre a minha família, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos. Declare bênção. Não abra sua boca para falar nada de negativo. A minha esposa nunca ouviu uma palavra, um adjetivo pejorativo, ou que a diminua, ou que, sabe? Ela nunca ouviu eu falando com ela nada assim, sabe? Ou você é burra, nunca, ou você é chata, nunca, ela nunca ouviu nenhuma vez. Deus é testemunha e ela também. Nunca ouviu, você é chato, você é feia, você é boba, você é bruta, você é grossa. Nada disso, nunca ouviu. Nunca. E olha, tem muitos anos que a gente está andando junto, viu? Ela só ouve isso, você é um doce. Você é um doce, você é um amor. Por isso que eu me transformei, né? Você é um doce, você é um amor, você é linda. Só palavras para abençoar. E a vida e a morte estão no poder da língua.
quem bem a utiliza comerá os seus frutos. Agora, todas essas mensagens, elas têm um foco. Qual é o foco? Ganhar o marido, salvar a vida do marido. Ganhar a esposa, ou seja, salvar a vida da esposa. Nunca mais declare palavra de incredulidade. Isso que a minha esposa falou aqui, nós aprendemos com o pastor Eibe, sobre o anjo fazer o Zacarias ficar mudo. O pastor Eibe tem até uma brincadeira que ele fala com a igreja, que é cala a boca, Zacarias. Né? O anjo veio e falou, cala a boca, Zacarias. Como que eu vou saber se a minha esposa vai dar à luz? Cala a boca, Zacarias. Não fale palavras de incredulidade. Mas tudo isso tem um foco. Que você e a sua família possam morar no céu por toda a eternidade. Que você e a sua família tenham a salvação. E eu quero te perguntar, você tem certeza da sua salvação? Porque como a pastora Aline falou aqui, eu falei na semana passada, quando nós estivermos na eternidade, nós vamos ter completa memória da terra. Como nós lemos semana passada, de Abraão falando com aquele rico que estava queimando naquelas chamas. E aquele rico pedindo, manda que Lázaro só molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. E Abraão falava, não pode, porque há um abismo, quem está aí não passa para cá, quem está aqui não passa para aí. Lázaro não pode refrescar sua língua. E aquele tormento daquele rico, o rico fala, então, manda Lázaro voltar lá e pregar para a minha família, para que eles não venham para aqui onde eu estou. Você está entendendo? Ele estava na eternidade, queimando naquelas chamas e se lembrando de tudo aqui. Quando você estiver lá na eternidade, você vai se lembrar desse dia. Poxa, aquele pastor falou comigo. Alguns vão falar, aquele pastor falou comigo. Graças a Deus eu acreditei. E hoje eu estou aqui na presença de Deus. Vou te contar uma historinha. Tinha uma senhora bem humilde que ganhou uma passagem de avião para visitar o filho. E ela era bem humilde, ela estava lá lendo a Bíblia dela no avião. Enquanto ela lia a Bíblia dela no avião, tinha um ateu do lado dela, todo chique lá, com um terno bem chique. E ele falou com ela assim, a senhora acredita mesmo nessa Bíblia aí? Ela falou, uai, eu acredito sim, senhor. E aí aquele homem falou assim, mas isso aí é um absurdo. Como é que a senhora vai me explicar que veio um grande peixe e engoliu Jonas? Como é que a senhora vai me explicar que depois Jonas orou de dentro da barriga do peixe e o peixe vomitou Jonas na praia e Jonas foi pregar? A senhora falou com ele assim, ó, eu não sei explicar não, mas está escrito aqui, eu acredito. Mas como é que a senhora pode ter certeza? Como que isso aconteceu? Ela falou assim, e eu não sei não, mas quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para o Jonas. Aí o ateu falou com ela assim, mas e se o Jonas não estiver lá no céu? Aí ela falou com ele assim, uai, aí o senhor pergunta. Onde nós vamos passar a nossa eternidade, queridos?